alguns aspectos da sacerdotisa. Muito se fala a respeito da intuição, da ligação dela com o feminino, com o sagrado feminino, mas onde podemos ver isso, ao menos no tarot de Rider-Waite-Smith, em vários pontos, aliás, essa carta ela é toda feita de simbologia. Então aí a gente tem a triluna das 3 fases da lua, que correspondem aí às 3 fases que toda mulher tem dentro de si, então a donzela, a mãe e a anciã, ao próprio ciclo menstrual. E aí a gente tem as colunas, que seriam as entradas do Templo de Salomão, Boaz e Jaquim. Aspectos conscientes, inconscientes, ativos, passivos, extrovertidos, introvertidos, masculino, feminino e tudo mais. Mas o que é isso, no fim das contas? Do que a gente está falando aqui, né? A própria romã, que todo mundo sabe, que é o fruto e tudo mais, a referência a Perséfone, Deméter e Hades e a história toda. Mas aqui a gente está falando de dualidade, ela se refere ao número 2 na sequência. Então aqui ela está dizendo o seguinte, ó, a gente descobriu o mago, vem a bruxona e nos diz, ó, mas tem outro lado aqui. Nós temos um outro lado que temos que enxergar. Não existe só esse, porque só esse, sem esse, não rola. Esse aqui precisa de um lugar. Se a gente for usar a analogia da estrutura física, biológica, biopsicossocial, espiritual, das dimensões aí do masculino e do feminino, a gente pode dar esse exemplo muito legal. A gente saiu do mago. O mago diz assim, ó, a gente tem uma infinidade de possibilidades. Os homens têm espermas. Esses espermas são em grandes quantidades. Só que só o esperma não faz o filho, certo? Da mesma forma que só o óvulo também não faz um filho. Para criarmos esse ser, a gente precisa dessa junção e ainda um lugar para desenvolver. Que aí a gente chega lá na Dona Imperatriz. E aí, gente, todo mundo sabe mais ou menos como funciona o processo. Entram vários espermas, não é? Através do ato sexual, aí existem vários espermas, chegam lá e aí já se descobriu recentemente que é a mulher que escolhe o esperma e não é o esperma mais que chega lá só, né? E aí, dentre todos esses espermas, há uma escolha. Para que haja essa escolha, que esse processo todo, ele acontece no mundo interno, não é aqui fora. Ele começa aqui fora, mas ele vem aqui pra dentro. Então o mago vai lá, pega esses espermas, pega aquele material todo que ele tinha ali disposto na mesa dele, externamente, e leva para o mundo interno, que aí sim vem essa representação desse feminino, e tudo isso, esse processo da escolha e tudo mais, esse processo representado aqui pela sacerdotisa, ele acontece no mundo interno. Ele precisa acontecer lá, num silêncio, com concentração, porque é por isso que a gente fala que essa carta representa, né, as qualidades, ela fala muito de fale menos e analise mais, observe mais, entre em contato com essas características para poder fazer aí a sua escolha. Então, a gente precisa disso, tal qual quando nós produzimos alguma tintura, não é? A gente não leva as ervas para entrar em contato com aquele álcool de cereal dentro de um frasco escuro, não é num frasco claro, é num frasquinho escuro, para que dê o período para que aquela tintura entre em processo e tudo mais. Ele precisa desse período. Então essa escuridão ela é necessária para que as coisas aconteçam. Olha só, eu tô falando de um aspecto só. Essa carta, a gente poderia falar dela muitas e muitas vezes. A gente tá falando de um processo muito profundo. Bem, daí acontece esse encontro e algo se desenvolve, não é? Ela está falando de sabedoria. Então, essa intuição, esse saber, essa introspecção, essa dualidade, essa projeção, esse nos mostrar que uma coisa só não faz, tá aqui. Ela sabe dos ciclos. A sacerdotisa, ela tá protegendo algo. Ela é uma espécie de guardiã. Ela é o lado feminino aí do mago, o lado bruxona. Então, ela é também a maga, a bruxona. Eu amo essa carta. Muito. Eu amo todas, mas essa aqui, vou ficando por aqui. E, gente, já aviso que se você quiser, eu sei, eu sempre falo isso, eu acho que esse universo dos oraculistas, dos estudiosos de simbologias, de tarô, de psicologia, são as partes que
que me tocam, eu sei que é um ambiente muito legal e temos muitas pessoas bacanas. Eu mesma faço muitos cursos, gosto de ver o conteúdo de outras pessoas e eu sei que tem muita gente, mas eu sempre gosto de dar essa introdução. Eu fiz um curso, tem lá, e eu acho que assim, além de ter espaço para todo mundo, eu acredito que é muito bacana quando nós nos reciclamos e podemos ouvir pessoas diferentes de nós. Eu tenho cursos que as pessoas são completamente diferentes de mim e eu acho bacana poder ver o outro olhar, o olhar dessa pessoa, de como ela fala, inclusive até das pessoas que são mais sucintas, porque eu não consigo ser, porque eu vou me empolgando e vou falando e tal, mas é legal ver as diferenças e ver o quanto as pessoas podem nos agregar, que a gente não precisa temer. Eu gosto de avisar que não é um curso com 5 minutos de vídeo. Eu chamo de um curso de autoconhecimento porque ele pega em muitas camadas. Não é só sobre tarô. E eu acho que só ser sobre tarô já seria muita coisa. Não tem como tratar de uma maneira rasa. Então, assim, se você tem disponibilidade de fazer um curso que é sobre tarô, mas que atinge muitas outras camadas e outros conhecimentos, autoconhecimento, esse curso é para você. Gosto muito da ideia de pensar que ele nos possibilita aprender a trabalhar com o tarô, mas também a entender muitas questões que às vezes só falando através de teorias não fica tão gostoso de aprender. Ele é um mundo de possibilidades, um mundo. Tá bom? Uma super semana para vocês, com toda essa energia poderosa da querida sacerdotisa.